Boa noite, irmãos. Vamos para a nossa pequena meditação. Nós vamos ler em Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Senhor Deus, somos gratos pela tua presença, pela tua manifestação neste dia final, através da tua mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Somos beneficiados por isso. Estamos desfrutando assim como desfrutamos lá na cruz do Calvário, assim como desfrutamos do Monte Pôr do Sol, através deste monte que o Senhor se manifestou ali em Franca. E agora é só regozijar, é só crer e descansar em tua promessa. Nos ajude, se o Senhor desejar que a gente fale alguma coisa, o Senhor venha nos inspirar para tudo que é correto e nos desanimar, tudo aquilo que é errado, que não visa com a tua santidade, que o Senhor possa tirar de nós. Ajude o teu povo, ajude cada um. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Ele é perfeito em 3 e adorado em 7. Este Deus tão perfeito, a gente agradece por ver essa manifestação dessa perfeição através da sua criação. A gente pode ver nítido aqui em Apocalipse 10, verso 1, onde ele fala: e vi outro anjo forte que descia do céu. Esse anjo forte é aquele mesmo Deus lá no princípio, lá em Gênesis capítulo 1, onde diz: e criou Deus o céu e a terra. E aquilo é tão tremendo. E você vai ver lá em Gênesis 1, versículo 3, aonde ele disse: haja luz. Que Deus tão perfeito. E você vai ver lá em São João, capítulo 1, verso 1, diz assim, até o 3. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então a gente pode ver esta perfeição, aonde o próprio irmão Brana e João. Se eu falar de terceira etapa, meus irmãos, se eu falar de Cordeiro saiu do trono, se eu falar do anjo forte, se eu falar da perfeição de Deus, se eu falar do novo nome que Deus é adorado em 7, e não mencionar o nosso saudoso pastor Osmar Brana, eu sou um falso. Porque nós não sabíamos nada disso se não fosse esse ministério. Então nós reconhecemos não só o ministério, de que adianta eu subir nesta plataforma e ovacionar o ministério e dizer que é o ministério do 7º anjo, sem apresentar o irmão Brana.
Deus, ele não trabalha sem um homem. Deus, ele precisa sempre de um homem. Ele, para morrer, ele se fez homem. Ele, para pregar em Pentecoste, ele teve que usar homens, Pedro, Paulo e os demais. Então Deus se manifesta em homem. Então, é uma estratégia do diabo. Satanás, ele é muito sutil de querer esconder o que Deus fez, para se colocar diante do público e dizer que é ele que está fazendo. Isso é uma obra do diabo. Então nós, com a misericórdia de Deus estendida, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos igual às outras pessoas, igual aos outros ministros. A gente só agradece de ter visto esta luz da forma correta, de reconhecer o mensageiro. Não é só reconhecer o mensageiro, porque reconhecer também só o mensageiro, Satanás, ele reconhece. Ele reconhece o mensageiro, ele só não permanece naquilo que o mensageiro ensinou. Aí que está a diferença. Não é você conhecer, porque o diabo também reconhecia a Paulo. O diabo reconhecia a Brana. Ele reconhecia mais do que os religiosos. Você vê que Jesus Cristo, Satanás, conhecia, os demônios conheciam mais a Jesus do que os religiosos. Eles conheciam mais a Jesus do que os religiosos. Ele sabia quem era Jesus Cristo. Então, não é diferente. O diabo hoje conhece a mensagem de Von Brana, Satanás hoje conhece a mensagem de Osmar Brana, só tem uma coisa, ele só não permanece nela. Ele crê, mas não obedece. De que adianta a gente crer sem obedecer? Então nós temos que pegar, crer, reconhecer o homem, mas também não só a mensagem, mas obedecer a mensagem que aquele homem trouxe. Não acrescentar, não tirar, não mudar coisa alguma. Eu vou ler aqui a mensagem, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 100, onde o irmão Brana diz assim: é 3 o número perfeito de Deus. Você pode enxergar alguma coisa aqui? 3 é o número perfeito de Deus. Irmão, Deus, ele não seria perfeito se não fosse em 3. Como é que a gente pode olhar aqui? A gente pode ir lá no princípio. Deus, ele sendo aquela luz branca, Deus sendo espírito. Então ele não poderia ser perfeito, precisava algo, porque ele é perfeito em 3. Então ele era espírito, ele era só um espírito. E um espírito não pode sangrar, um espírito não pode morrer, como Adão foi criado também a parte espiritual e criou Deus o homem à sua imagem. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que criou Deus o homem à sua imagem. Mas você vai ver em Gênesis capítulo 2, verso 4 em diante, que não havia homem para lavrar o solo. Porque se Deus tinha criado no 1, o homem espiritual, agora no 2 não havia homem para lavrar o solo, porque ele tinha feito o homem espírito. E o espírito não tem tato, o espírito não pode pegar não pode carpir, não pode pegar uma enxada. Aí por sua é carpir, que é a mesma coisa de capinar, né? Aqui a gente fala capinar, não tem como. Então Deus teve que criar o homem do pó. O homem teve que Deus teve que criar o homem do pó da terra, para fazer aquele corpo, para poder se mover, para poder andar, para poder pegar as coisas, para poder trabalhar, para poder lavrar o solo. É igualmente Deus. Deus, ele era espírito lá na eternidade, como diz o irmão Brana, como diz o Osmar Brana, ele era aquela luz branca. E dali se desprendeu o Logos. Deus não é perfeito em 3? Então, se ele é perfeito em 3, então ele era primeiro espírito. E daquele Deus espírito, daquela luz branca se desprendeu o Logos, que é uma teofania, que é uma coluna de fogo. Então, primeiro Deus espírito, segundo Deus Logos, aí o terceiro, São João capítulo 1, verso
14. E o Verbo se fez carne, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Aí sim, aí ele foi perfeito em 3. Ele foi pai lá na criação. Aí a gente vai ver, depois daquele pai que era o Espírito, que era aquele Logos, o segundo passo. O terceiro é ele se materializar em carne humana para poder sangrar. Aí sim, aí ele foi perfeito. Não é perfeito? É como Pai, Espírito, Filho. Vamos colocar o Filho, que é o mesmo Deus. Vamos colocar Logos. Aí, depois deste Logos, vem em carne novamente. Ele vem em carne, assim como ele foi Pai lá na criação. Antes da criação. Aí depois ele se tornou Logos, é um corpo teofânico, um corpo que aparece e desaparece. Se manifestou através do Antigo Testamento até ele se tornar em carne humana. Aí depois que ele se tornou em carne humana, entregou o Evangelho, entregou a sua vida, veio para os seus e os seus não o receberam. Ali ele estava em 3: Pai, Filho e Espírito Santo, em um Deus só, um Deus manifestado em carne. O que foi que eles fizeram? Eles o mataram, eles o crucificaram, os próprios religiosos, os próprios que se diziam crer na lei, que era para receber eles próprios. Mas aí o que foi que Deus fez novamente? Deus foi crucificado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, passou cerca de quase 40 dias pregando acerca do reino dos céus, e ele foi assunto aos céus. Ele foi recebido na glória e mandou eles esperarem na promessa do Pai, até que do alto eles seriam revestidos de poder. Aí sim, aí eles poderiam ser testemunho. Irmão, você só pode ser testemunho se você tiver uma experiência ocular, se você tiver uma experiência de ter visto aquilo. Se você não tiver visto, se você não tiver apreciado, você não pode ser testemunho. Eu não poderia estar aqui se eu não fosse uma testemunho. Hoje eu sou uma testemunha de uma verdadeira testemunha. João Osmar Brana era testemunha de uma verdadeira testemunha. Ele não andou com o irmão Brana, ele não caçou com o irmão Brana, ele não comeu com o irmão Brana, ele não dormiu ao lado do irmão Brana, mas tudo que o irmão Brana tinha recebido deste Deus perfeito, e ele veio, comeu este livrinho e pôde ter a experiência. Esse sim era uma verdadeira testemunha. E agora eu não falo só porque eu ouvi. Eu não falo só porque eu poderia não ter andado com ele e ter mesmo essa experiência que eu estou tendo. Eu falo porque eu vejo. Eu vejo. Eu posso enxergar como ele enxergou. Eu creio como ele creu. Eu comi este livrinho como ele comeu. Não é porque eu quis, não é porque você quis, mas é pela misericórdia de Deus. Deus te escolheu. O que é que você vai fazer? Deus te escolheu para você crer nisso. Deus escolheu para você ver isso. E o que é que nós estamos fazendo? Só somos agradecidos, porque não somos merecedores. Você é merecedor de alguma coisa? Você é merecedor da salvação? Não. É por isso que nós não fazemos nada, irmão. Não é nossa oração, não é nosso jejum, não é nossa oferta, não é nosso dízimo, não é. Nós fazemos nada disso. Adianta. É bom? É. Nós fazemos por apreciação.
mas que isso não vai fazer nenhum efeito para nós sermos salvos ou até mesmo raptados. O que Ele já fez por nós, Ele já fez incondicionalmente. E a beleza disso, a grandeza disso, a graça disso, é que Ele te escolheu e Ele me escolheu. Nós somos culpados dele nos escolher, você é culpado dele te escolher. Nós somos agradecidos porque olhamos para nós e vemos que não somos merecedores. Você é merecedor? Nós não somos merecedores. Então este Deus perfeito que foi assunto ao céu, sabe como Ele voltou? Ele voltou àquela origem. Ele voltou àquele logos. Ele voltou àquela teofania, aquele corpo que aparece e desaparece. Ele voltou àquela coluna de fogo outra vez. Tu diz o que, pastor? Isso é, meu irmão. Ele voltou àquela coluna de fogo. A gente pode ver no capítulo 9 de Atos, ele se apresentando a Saulo. E Saulo estava com cartas para prender os discípulos, os seguidores de Jesus. E ele era um perseguidor. E quando aquela luz pairou sobre ele, que ele caiu ali, caiu por terra. A Bíblia fala caiu por terra. Caiu do cavalo, irmão Brana diz. Ele caiu daquele cavalo. Aí toda aquela teologia dele, todo aquele ensinamento dele, ele teve que perder e dizer, irmão, para um teólogo, para um homem como o apóstolo São Paulo, ensinado do jeito que ele era, fariseu dos fariseus, dizer quem é Senhor. Por que ele falou quem é Senhor? Porque ele reconheceu pelos estudos deles aquela mesma coluna de fogo que acompanhava os filhos de Israel, que apareceu a Moisés, que guiava Israel à noite e de dia estava numa coluna de fogo, de nuvem. E ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, Saulo. Numa teofania, numa coluna de fogo outra vez, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Puro é tu calcitar contra os aguilhões. O irmão, de um Paulo perseguidor, agora ele se passou um Paulo perseguido. Um Paulo que perseguia, um Paulo que matava, mas que foi e reconheceu a mensagem do dia, reconheceu quem era aquele Logos, reconheceu quem era aquele Deus Espírito. Então ele voltou de Deus em carne novamente, ele vai àquele Logos e ele passa pelo espaço de tempo de quase 2 milênios, de quase 2000 anos. E ele sai novamente de filho. Ele para o trabalho de filho de Deus, e vem como filho do homem. Ele vem como filho do homem, ele ruge como leão. Ele não é mais mediador, como diz lá em Apocalipse 5. Agora ele é leão, ele mudou novamente. E quando ele desce novamente numa carne chamado Bran. É Deus novamente. Em três, em perfeição, ele, assim como ele veio em três, Pai, Logos e carne para salvar, assim novamente ele vem Logos e muda para leão e muda para anjo forte, aí vem novamente em carne humana, em um gentil chamado Brana, para se manifestar com quem? Para se comunicar com quem? Com a sua esposa, a qual Osmar Brana é o representante, a qual eu só crio na mensagem deste homem. Só isso. A mensagem deste homem não é outra mensagem além da de Brana. A mensagem de Osmar Brana é a mesma de Brana, só que ele foi proibido de explicar Brana. E João vem, toma o livrinho da mão do sétimo anjo, ele come e começa a explicar outra vez a povos, nações, línguas e reis, a qual eu faço parte desse povo que foi alcançado por essa mensagem. Então eu somente não ouço com meus ouvidos, eu não somente creio, mas hoje eu vejo.
Você é agradecido por ver essa mensagem? Você é agradecido por ver esse Deus? Você é agradecido por ver esse Deus se manifestar desta maneira? Então, olhe só. Assim, desta forma aqui, como o irmão Brana está dizendo, é como você vai ouvir através das mensagens do Osmar Brana, e fica muito fácil de você entender a deidade. 3 é o número perfeito de Deus, como nós acabamos de explicar. Pai na criação, Pai na criação. Aí vem um Logos através do Antigo Testamento, até a terceira vez ele está em carne. Esse Espírito, esse Logos, são 3 não, é um só. É um só, é manifestação. Ele de Espírito se tornou Logos, de Logos se tornou carne. É o mesmo Deus, é igual você. Você é corpo, você é Espírito e você é alma. Você é 3? Não, você é um só. É igual nós temos que passar por esse processo, justificação. Você crê, é justificação. Aí vem a santificação. Você pode ser justificado, você pode ser santificado e ainda ser um alvo do diabo. Judas foi justificado, Judas foi santificado, mas muito embora ele era um demônio. Irmão Brana vai muito mais além. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, o genuíno Espírito Santo. Você pode ser batizado e ir para o inferno. Você diz, mas como assim? Eu sendo batizado com o Espírito Santo para o inferno? Sim, você é batizado na mente. Você sabia que os pentecostais são batizados na mente? Você vê eles pregando que é uma beleza, eles pregam. Mas quando eles saem daquela unção, você vê eles fazendo qualquer coisa do mundo que nem os mundanos fazem. Hoje os pastores dessas organizações, eles só vestem roupa para vir na igreja, depois eles ficam nus. Em casa eles ficam de cueca. Por quê? Porque o Espírito Santo está só na cabeça deles. A mensagem está só na cabeça deles. A mensagem na cabeça é um perigo. Aí eles dizem que eles são crentes. Aí quando você vai provar com a Bíblia, eles não crêem na Bíblia, porque não é o Espírito Santo que está neles. Está no intelecto. E quando está no intelecto tem dúvida. Quando está no intelecto tem arrazoamento. Mas quando este Deus, quando esta mensagem desce para a alma, acaba todo os arrazoamento. Não tem mais arrazoamento, não tem mais dúvida, não tem mais pergunta. Eu achava que eu queria me encontrar com o irmão Brana. Eu tinha tantas coisas, eu lia as mensagens dele e eu queria perguntar para ele. E eu me encontrei com um homem que o que Brana não pôde explicar, e eu pude ouvir ele e crer nele. E eu, quando ele estava vivo, eu ali com ele, eu achava eu não tenho mais perguntas. Eu achava que eu não tinha mais perguntas. E depois que ele partiu para o Senhor, aí lá vem as perguntas, mas se eu esqueci de perguntar isso para ele. Se eu tivesse perguntado isso aqui para ele, ele teria me respondido. Mas passou um tempo que eu não preciso mais perguntar. Ele já deixou todas as respostas para nós, gravado aqui, através disto aqui. É igual Deus. Todas as perguntas que precisava nesse livrinho fechado está aqui. Todas as revelações Brana deixou aqui. E tudo que a gente precisa está aqui. Você compreendeu? Então nós não temos dúvida. Nós cremos. Dúvida é o quê? Dúvida é pecado. Incredulidade é pecado. Você sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Tem coisa que você não tem que tentar entender. Você tem que crer que no momento certo Deus vem, abre o teu entendimento e tu começa a ver. Você acha que tudo isso que eu acabei de falar aqui eu entendia? Eu não entendia. Mas agora isso caiu como uma luva dentro do meu coração. Dentro de uma luva, como eu falo, é uma luva que encaixa. Você sabe aquela luva que você pega e encaixa certo na sua mão? Isso aqui, essa revelação, essa mensagem de João encaixou dentro do coração da esposa de Cristo, dentro do teu coração. Vamos lá? Vamos mais um pouquinho, que eu não estou nem na metade. 3 é o número perfeito de Deus, né? Justificação,
santificação, batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é crer na mensagem da hora. Aí quando você diz batismo com o Espírito Santo, mas você tá crendo na mensagem de 1965, 63. Não. Lá aquela mensagem foi por dias do irmão Brana. O irmão Brana só revelou. Foi proibido de explicar. Hoje que nós estamos vivendo, você tem que crer nesta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Você crê nesta mensagem e obedecer esta mensagem te dá o direito do Espírito Santo. Então, você crê em João, é o batismo com o Espírito Santo. Você crê em Apocalipse 10, do 8 a 11, é o batismo com o Espírito Santo. Mas ia ter João sem ter o homem? Não, nós não podemos, é o ministério. Sim, mas tem que ter um homem. Você já pensou se existisse uma arca sem Noé? Porque o ministério fez a arca. O ministério fez a arca. Não, Deus tinha que ter um homem falho, um homem humano, que no final do ministério dele, plantou uma vinha, se embebedou. Um homem falho. Tinha que ser um homem falho desse. Mas por fé, ele construiu aquela arca. Deus não tem ministério sem homem. A gente sabe que não é o homem da hora, mas é a mensagem da hora. Mas para ter a mensagem da hora, tem que ter o homem da hora. E o homem da hora, de Apocalipse 10, de 1 a 7, é branco. E o homem da hora, de Apocalipse 10, de 8 a 11, é osmar branco. Então aí você pode dizer, mas pastor, mas ele já partiu. O quê? Ele já partiu. Escuta. Me mostra um homem daqui desta Bíblia, que escreveu essa Bíblia, que ainda não partiu. Me mostre. Todos já partiram, exceção de Moisés e Elias, que ainda vem. O resto, Moisés partiu, mas vai retornar outra vez. Elias partiu, mas vai retornar. A unção, o ministério vai retornar outra vez. Agora me mostre estes homens, me mostre, fale do ministério dos discípulos, sem falar em Pedro. Me fale do ministério de Paulo, sem falar no homem, sem falar em Paulo. Tem que ter o homem. Tu dizia, agora não tem homem e eu sou o quê? Você é o quê? Nós agora estamos segurando e representando este ministério. Nós não estamos tomando lugar. Não, nós cremos que ele deixou. Não ausentai de Jerusalém. Não ausentai de Jerusalém não é o lugar. Não ausentar de Jerusalém é você não sair de Apocalipse 10, do 8 a 11. Você crê, você não se ausenta, você não se muda, você não transfere a sua fé. Que fica nesta fé. Se Deus prometeu que ele vai nos arrebatar em Apocalipse 10, do 8 a 11, então descanse. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se ele prometeu, ele cumpre. Eu não sei como ele vai cumprir, mas eu creio que ele já cumpriu, ele vai cumprir. Ele já cumpriu para revelar, ele já cumpriu para comer o livrinho outra vez. Eu não estou aqui dizendo que eu que comi o livrinho, não, eu estou dizendo que eu aprendi com um que comeu. E agora também eu estou dizendo mais um pouquinho. Eu estou dizendo que aquilo que ele viu lá, eu vejo também. Você está dizendo que aquilo que o que ele viu lá primeiro, agora você enxerga também. Por quê? Não é nós, irmão, é o Espírito que estava em Brana, estava em João. O Espírito que estava em João está na noiva, que é o Espírito Santo. Não é um homem, é o
Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo, a gente é um incrédulo. Se não for o Espírito Santo, a gente não entende. Se não for o Espírito Santo, a gente não é esclarecido. Tem que ser o Espírito Santo. Agora, para Judas, nem o Espírito Santo esclarece. Judas, por que o Espírito Santo não esclareceu para Judas? Porque ele não era de Deus, porque ele não era do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo não esclareceu para aqueles homens que andaram com o irmão Brana? Porque eles não eram do Espírito Santo. Porque... Vamos ler aqui. Você já entende tudo. 3 é o número perfeito de Deus. Deus é perfeito em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito lá na criação, Logos e feito carne. Pai lá em carne, Logos outra vez, e vem aqui como um anjo forte e materializa. Ele é perfeito em 3, em Brana. Ele estava na forma de Logos. Tu diz o quê? Vamos ver aqui. Vamos ver se é verdade ou não. Estava nesta forma aqui, ó. E vi outro anjo forte. Quem é este? Jesus Cristo. Quem é este? O Logos. Quem é este? O leão da tribo de Judá. Quem é este? Num corpo teofânico, que aparece e desaparece, que apareceu numa constelação de 7 anjos vindo da eternidade. E ele estava, este Logos teve que materializar na teofania de Brana. Depois que estava em Brana, ele desceu e se fez carne. Para quê? Para se tornar filho do homem. Para quem? Para os gentios. Para revelar os 7 selos. Ele, Brana, o 7º anjo, era o mistério de Deus. Por isso que até hoje, os pastores, eles falam que foi só 6 selos que foi revelado. Mas hoje o diabo também está falando que é 7. Por quê? O diabo ele é copiador. Antes do ano 2000, o diabo não falava isso. Falava? Não falava. Hein? Antes de Moisés manifestar os poderes de Deus, vamos lá com Jannes e Jambre, copiadores. Antes deles manifestar, eles não podiam manifestar nada, porque o diabo é copiador. Mas quando Moisés chegou no Egito e pegou a vara, jogou no chão, se transformou numa serpente. Eles fizeram igual, porque eles eram copiadores. Assim como Jannes e Jambre, a Bíblia diz, irmão, o diabo, Satanás é um ministro, Satanás é um pastor, assim como Deus é um pastor. Satanás é um membro, assim como Deus é um membro. A esposa de Cristo é um membro do seu corpo. Satanás também tem seus membros, tem seus pastores, tem seus ministros, que são copiadores da verdade. Eles não conseguem adentrar nesta luz. Então eles aprendem. Eles são um papagaio. É por isso que no 7º selo, o irmão Brana diz, olha, o diabo não pode personificar isso. Ele não entende isso. Isso é a mensagem de uma só pessoa. E todo o inferno está contra este ensinamento. Todo. Se você é contra a mensagem de uma só pessoa, se você é contra a mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, se você é contra que João, com o meu livrinho, profetizou outra vez, se você é contra que este João vai julgar essa geração de 2000 a 2040, você é o inferno. Você é um opositor desta mensagem. Mas se você crê, se você ovaciona essa mensagem, mesmo você não dando conta de viver ela, mas crendo nela, você é um candidato para arrebatamento. Deus muda a vida
de um eleito em segundos. Você sabia? Deus muda o teu coração. Deus muda o coração da esposa, do esposo. Deus muda em segundos. Deus não mudou em 5 minutos o coração de Moisés? 5 minutos. Moisés saiu daquela sarça ardente transformado. Ele não era mais aquele homem. E esta mensagem, ela vai transformando à medida que vamos ouvindo, à medida que vamos tomando posse dela, ela vai transformando. Essa teofania que eu mostrei para você, esse Deus que veio da eternidade, que se tornou Logos, esse anjo forte que desceu e que João comeu, esta é a teofania de Deus, que está dentro da tua alma, que está dentro da minha alma. Você, antes de nascer, este Deus já estava, essa semente já estava dentro de você. O dia que você ouviu esta mensagem, você se identificou com ela. Porque você é parte deste livro, você é parte deste Deus, você é parte deste João. Porque João representa a esposa. Nós somos esposa. Vou ler aqui um pouquinho. 3 é o número perfeito de Deus. Deus é perfeito em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. É justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, ele é perfeito. Irmão, não existiria batismo com o Espírito Santo se Deus não tivesse em carne, em brana. Só teve batismo com o Espírito Santo na 3ª puxada. Deus é perfeito, ele diz Deus é perfeito em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode ver que o movimento pentecostal não era batismo com o Espírito Santo, era só restauração de dons. O batismo do Espírito Santo aconteceu nem na 1ª e 2ª etapa de Mombrana, não tinha batismo com o Espírito Santo, aquilo era a restauração da doutrina apostólica. Mas na sua 3ª etapa, quando o anjo forte desceu e materializou em Brana, aquilo era batismo com o Espírito Santo. E quando João, no ano 2000, tomou este livrinho e comeu, aquilo é batismo com o Espírito Santo. Você crê nisso? É porque você é batizado com o Espírito Santo. Você crê que João comeu? Você crê que João tomou este livrinho, mas que ele tinha que estar num homem? Porque essas pessoas, elas são assim. Porque elas são falsas. Elas não foram verdadeiras quando o homem estava vivo. Elas deixam para se manifestar depois que o homem morre, depois que o homem passa para o Senhor. Por quê? Esses espíritos, eles já não criam. Você engana o membro. Você, membro, engana o pastor. Você engana a sua esposa. Esposa, você engana o seu marido. Mas jamais você engana Deus. Deus já sabia quem era o que cria e quem não cria. Não está narrado isso no livro? No livro de Mateus? No livro de João? Que Deus não precisava do testemunho de homem, porque ele sabia quem era o homem desde sua meninice. Então Deus conhece o teu coração quando você está crendo e quando você não está crendo. Ele viu lá quando ele era eterno, lá em cima, lá na eternidade ele te viu, que você já era esposa. Você foi destinado para comer este livrinho juntamente com João, fazer parte deste cardápio, fazer parte desta mesa de Deus. O alimento, nós temos alimento para comer. Olha só, vamos mais um pouquinho. Perfeito em 3, sua perfeição. 5 é o número da graça. 5 foi os 5 mensageiros. 5 foi graça. 5, graça. Graça, fé, feite. Graça, filho de Deus, através de 7 eras da igreja. Aí ele vem 7, é o número de adoração. 7. O que é 7? Vamos ver aqui o que é 7. Primeiro selo, 283. Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, ele venceu e subiu ao alto.
ele recebeu um novo nome. Então quando ele ressuscitou, que ele desceu ao inferno e depois subiu e ressuscitou e foi ao alto, ele já tinha um novo nome. Já tinha um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que fazem e não obtêm nada. Eles não obtêm nada. Eles podem ter gritado, eles podem ter se emocionado, mas eles estão se manifestando que eles são igreja, eles são sistema. Olha, isso será revelado aonde? Nos trovões. E os trovões são o quê? Vamos ver aqui. Apocalipse, Laodiceia 38. Eu vou ler no meio do parágrafo. Ele revelará os mistérios. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são a revelação contida nos 7 selos. O que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. São esses mistérios, verdade revelada divinamente, que converterão o coração dos filhos aos pais pentecostais. Não tem mão, não tem oração, não tem pulo, não tem grito, não tem jejum para converter o coração dos filhos aos pais pentecostais, a não ser os trovões. Paulo morreu esperando isso. Irineu morreu esperando isso. Todos eles sem nós não foram aperfeiçoados sem essa mensagem destes 7 trovões que foram revelados nestes últimos dias. Olha só, e vamos ver uma coisinha aqui, revelado nos trovões. Aí vamos ver, eu vou ler um pouquinho aqui para você. Olha, eu vou ler do 141, senão a gente não acaba. Eu tenho 6 minutinhos. Ele disse: eu lhe darei um sinal eterno. Outra vez, deixa eu ver o 140. E eu disse: Senhor, eu parei um pouquinho e nada aconteceu. Eu disse: qual é o sinal eterno, Senhor? Eu esperei um poucos minutos e algo, então eu olhei para ver Billy. Ele estava dormindo. E ele disse: eu lhe darei um sinal eterno. Deus falando com o irmão Brana, que daria um sinal eterno. E ele disse aqui, e eu disse: Senhor, no 40, Senhor, que espere um pouquinho, nada aconteceu. Ele disse: qual é o sinal eterno? Irmão, se um profeta não viu, qual é o sinal eterno, Senhor? Agora imagine isso se não for Deus para mostrar isso primeiro para João, porque Deus não poderia vir diretamente comigo, com um ministro, nem com você. Deus teve que ver com Brana, depois vem João, vê que ele vai desmanchando para ficando cada vez mais fraco, para não ficar assim tão forte, que a gente não tem condição, não teria condições de ser levantado naquela coluna de 7 anjos que vieram da eternidade, ser suspendido. Não poderia. Teve que ser um profeta. Deus trata com profeta. A palavra vem ao profeta. Foi por isso que a palavra veio a João Batista no deserto. A palavra veio a William Branham, porque ele era profeta. A palavra no ano 2000 veio a Osmar Branham, porque ele era profeta. A palavra veio a você porque você é profeta. A noiva, ela é profeta. Você é profeta. Eles são profeta, porque nós comemos a profecia que João deu. Ser agradecido, sem qualificação nenhuma para ser profeta, e Deus te fez profeta. A vez com a vida toda, não interessa a sua vida lá atrás, é por isso que Deus veio e deu o perdão. Eu te perdoo, mas não faça mais, porque você é profeta. Você sabe a dimensão que nós estamos, os nossos corpos em qualquer momento ser mudados, nossos olhos ver os nossos entes queridos, todos eles aparecer, e eles não vão nos estorvar e rapidamente transformar nossos corpos e nós subirmos, sairmos num abrir e fechar de olhos. Você acha que isso é pouco? Isso é para
profeta. Isso é para profeta. Você tem que ter essa segurança. Olha só. Ele disse: eu darei um sinal eterno. Outra vez ele disse: olhe na direção oeste de onde você está. E eu virei minha cabeça assim na caminhonete para olhar, diminuir a marcha. Você sabe, que coisa. O Espírito do Senhor, eu senti como que pudesse gritar e chorar. E eu olhei e simplesmente vi uma montanha com seus cumes brancos. E eu disse: eu não sei, não vejo nenhum sinal eterno sobre aquilo. Oh, meu Deus. Você já pensou? O profeta dizer, olha para os montes, disse: eu não vejo nada. É o homem natural. É como nós, a igreja não vê nada, os pastores não viram nada. Mesmo Deus trazendo, mostrando para o irmão Brana, Deus levantou um homem para explicar para nós esse novo nome, e os homens ainda dizem que não vê nada. Irmão, o que foi que Isaías falou? Deus falou na boca de Isaías: eu darei um sinal eterno, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o sinal eterno para a salvação. Agora Deus mostrando aqui para Brana, dando outro sinal eterno. Este outro sinal eterno é para a fé de arrebatamento. Deus só dá um sinal eterno quando ele está manifestado sobre a terra, em carne humana. Ele deu um sinal eterno quando uma virgem concebeu, deu à luz a um filho que se chamou Emanuel, pelo nome colocado de Jesus, Deus conosco. Agora ele dá novamente um sinal eterno para Brana: é Deus novamente conosco. Não somente conosco, mas Deus em nós, Deus dentro de nós, Deus dentro de João, Deus dentro da esposa. Olha só, eu vou já encerrar. E ele disse: seu nome está sobre toda ela, seu nome, Brana, está sobre toda ela. Olha, eu pensei: o que é isto? Eu fiquei bastante fraco e comecei a parar. Billy levantou: eu vou pular um pouquinho aqui, eu vou pular aqui um pouco. Aí ele diz aqui, 148, eu parei e olhei para cima da montanha, vi aqueles 7 montes. Agora, aqui, se você quer ver uma coisa, havia 7 picos no topo de uma montanha que tem a extensão de várias milhas. A última montanha, antes de você entrar no outro lado do país. Não há nenhuma outra montanha depois daquela. E lá ia do leste ao oeste, como a montanha estava exposta, e o topo era coberto de neve. Os 2 primeiros picos eram menores, então um grande pico, então outro pico pequeno, então um pico maior, então um pico pequeno, então uma montanha grande, enorme, longe, coberta de neve. E eu disse: Senhor, eu não entendo o que isso significa. Um profeta. Eu não entendo, irmão, se não for Deus por nós estamos perdidos. A gente não enxerga um palmo além da nossa vista se não for Deus. Nós temos que ser agradecidos por estes 2 profetas, Brana e João. Nós temos que ser agradecidos por esta esposa, por este Deus desta esposa, senão nós estávamos amando mais a criatura do que o Criador. O que é que eles estão amando? Não sou contra você amar seu pastor, mas este Deus daqui tem que estar dentro do seu pastor, porque você está amando só a criatura. Você não está tendo o verdadeiro prazer, que é o prazer com o Espírito Santo. Você está tendo prazer com a mentalidade de homem, homossexualismo espiritual. Homem deitar com homem, pastor tendo um prazer humano, trazendo um prazer para a igreja. E o prazer hoje, quem tem que dar para a igreja é estes 7 trovões, este selo, este novo nome, porque ele é adorado em 7. Você adora a Deus em 7. Você adora a Deus em Brana, não em homem.
Não, em Deus. Tira o homem de cena. Não tem nada. Deus até tirou o homem para a gente ficar só com esta palavra, não se apegar ao homem. Engraçado, as pessoas se apegam tanto no homem, aí Deus permite que o homem caia. Quando ele cai, aí todo mundo cai. Não, você não tem que cair. Se você estiver apegado na mensagem, o homem cai, mas você não cai. Você ainda tenta ficar com aquele homem, ajude ele a levantar, mas se ele cair da palavra, aí já é outra coisa. A pior coisa é a queda da palavra. Você sabia disso? Você sabia que houve uma grande queda no céu? Lucifer e seus anjos? Você sabia que houve uma grande queda na América do Norte? Lucifer e seus anjos? Contra Miguel? Hein? Contra o anjo forte? Você sabia? Você sabia que houve uma grande queda agora aqui, depois da passagem do nosso saudoso Osmar Brana? Uma grande queda? Os anjos de Lucifer estão aí, mas os anjos de Deus também estão aí. A teofania de Deus também está aí. Você vê que o Lucifer ama a igreja. Lucifer, ele ama a denominação. Não é que a gente não ama a igreja é você. A igreja não é templo, é você, a igreja. É você que tem que ser cheio de Deus. Como uma mensagem o pastor fala forte e diz, o importante não é você ver a igreja cheia, a igreja externa. O importante é você, que a igreja está cheia de Deus. Isso que é o importante. É nós, igreja, estamos cheios deste Deus, desta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. E ele disse: quantos picos existe? Eu disse: há 7. Quantas letras existem em teu nome? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. Marion Branham. Havia 3 picos que destacavam, e ele disse: aqueles 3 picos são a primeira, a segunda e a terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério, o monte pequeno. Então, sua primeira puxada, um tanto alto. Você sabe o sinal na mão. Então, houve um pequeno intervalo ali, o tempo que eu fui tirado por estar muito cansado. Muitos de vocês recordem disto. Então veio o discernimento, a segunda puxada. Agora eu tive uma outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como um pequeno pico, vem de volta. Como não era o meu ministério ainda, então veio o terceiro. 3 é um número de conclusão. Vem o terceiro, o próximo pico é o 5, que é a graça. E o pico seguinte é 7, o número da perfeição. 7. Aí vem o irmão Brano e diz aqui, 7. 5, o número da graça. 7, o número de adoração. Aonde é que João nos deixou adorando? Aonde é que Osmar Brana nos ensinou a adorar? Em 7. Não é 7 pastores, não. Não é 7 pastores. É 7, é o novo nome de Deus. B-R-A-N-H-A-M. É o número de adoração. É o culto que Deus está sendo adorado. B-R-A-N-H-A-M. E isto foi revelado nestes trovões, aonde Brana foi proibido de explicar. E pela graça de Deus, Deus levantou um homem, porque se ele não quisesse o homem, ele levantaria só o ministério de João, estaria aí pairando. Como era que a gente ia saber? Como era que a gente ia entender? Ele teve que ter um homem nascido em 1950. Este homem também teve o mesmo papel de primeira e segunda etapa. E do ano 2000 Deus chamou ele, como chamou João do deserto, como chamou Brana do deserto, chamou Osmar Brana do deserto da primeira e segunda etapa. Você sabia que primeira e segunda etapa, 40 anos é deserto?
A palavra de Deus, os 7 trovões, a voz que do céu tornou a falar comigo: sai deste deserto de primeira e segunda etapa, sobe aqui que eu te mostrarei coisas maiores. Você quer vindicação mais alta de que essa para profeta? Ele é profeta. Agora você também é profeta. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.